Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje recebendo mais uma live no canal o nosso querido professor Alexandre Campelo, dando seguimento àquela, àquelas lives que ele está fazendo com base, com referência na autobiografia de Yogananda e no livro do irmão dele, que eu sempre esqueço o nome. Mas ele hoje vai falar especificamente do, do, do Kriya Yoga, da Kriya Yoga. Vamos ver. O assunto é sempre bom. As pessoas têm gostado muito, eu tenho gostado demais dessas lives sobre a vida de Yogananda, sobre os ensinamentos de Yogananda. É muito lindo mesmo. O Alexandre é antigo aqui no canal conosco, já nos prestigia há bastante tempo, desde o início, os primeiros. Acho que ele provavelmente fizeram a primeira live, eu acho, em setembro, outubro de 2021. Alexandre é escritor, autor de 3 obras voltadas para o diálogo interreligioso. O primeiro deles é o Cristianismo Original e a Unidade das 5 Religiões. O outro é Francisco, o Grande Yogi de Assis. O outro é O Encantador de Pessoas, Viagem Mística aos Contos e Histórias da Índia. Alexandre Campelo tem formação em Pedagogia e pós-graduação em Teologia e também é Kriyaban, discípulo de Paramahansa Yogananda e cofundador da Escola de Yoga do Lago, em Brasília. Isso é uma breve descrição das qualidades da formação, mas é pequeno, é resumido. Alexandre tem estudado muito não só sobre Yogananda e Yoga, por ser teólogo também, se aproxima muito do ensinamento do Evangelho. Ele é admirador de Francisco de Assis, inclusive já levou o grupo a Assis, na Itália, e tem feito lives aqui sobre Francisco de Assis também. Já fizemos até encontros sobre o Francisco de Assis. Encontros que eu digo de final de semana, né? Aqui no Rio de Janeiro. Eu tive o prazer, a honra de organizar para ele aqui. Quero dar boas-vindas a todos, lembrando sempre a todos que muitas pessoas que vão ver esta live ou esta live em vídeo, e a gente sempre frisa, basta usar o mesmo link, tanto para a live, agora online, ou para o vídeo posteriormente, porque às vezes a pessoa não tem tempo de ver a live, está ocupada. Muitas vêm depois. Hoje mesmo, muitos verão mais tarde. E outros a partir de amanhã. Basta usar o mesmo link. Assim que eles fazem. O mesmo link. A mesma notificação. Tanto serve para a live quanto para o vídeo. Nosso canal é um canal universalista. Nós temos aqui lives sobre diversos assuntos, sobre yoga, várias, sobre filosofia, um pouco de mitologia, com a professora Marilu Martinelli, que é professora de mitologia universitária, né? Em São Paulo, ela sempre, além da filosofia, ela sempre nos brinda com um pouco de conhecimento de mitologia também. Nós temos agora um professor falando sobre Umbanda aqui conosco, tendo o sentido de desmistificar a Umbanda, mostrar aquele. Eu abri o canal para que ele tenha a oportunidade de falar sobre o que realmente a Umbanda pretende ser, o que é e que pretende ser, como pretende atuar, e não como nós pensamos à distância. Muitas pessoas têm um preconceito muito grande. Então, a gente abriu esse espaço, estamos muito felizes, professor, uma pessoa muito querida, professor Rafael Conceição. Também temos uma série de lives que nós vamos fazer sobre astrologia. A última foi sobre o Pastral. O professor Haroldo Mendonça vai dar continuidade, porque é um assunto demorado,
mas é muito interessante para a gente conhecer como funciona a astrologia, né? De forma séria, de uma forma responsável. E temos também lives sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita. Enfim, agora vamos começar algumas lives com o professor Mário Lúcio, falando sobre a Ayurveda, casos e soluções que a Ayurveda oferece para a correção de alguns problemas de saúde e até a prevenção de outros. O professor Mário Lúcio Silva, que é especialista também em medicina ayurvédica. Então é isso, nós vamos continuando o nosso trabalho, contando com vocês, agradecendo muito a, assim, a assiduidade com que vocês estão nas nossas lives. Friso que essas pessoas que entram aqui online com a gente, elas são, para a gente, são alicerce, são a base. Porque os nossos vídeos, na verdade, nós temos 200 e tantos vídeos no nosso canal para serem assistidos, mas todos eles foram feitos a partir de lives. Nós produzimos o vídeo fazendo a live. Eu acho mais espontâneo, mais interativo, se for o caso. Então, se vocês quiserem, por exemplo, verem as lives anteriores, que estão gravadas em vídeo, do professor Alexandre Campelo, embaixo do YouTube, aí você tem na descrição do vídeo um link da playlist. Você clica, vão aparecer todas as lives que o Alexandre já fez conosco. Você escolhe, clica e vê ao seu tempo. Bom, vamos rodar a nossa vinheta e em seguida vamos chamar o professor Alexandre Campelo. Professor Alexandre Campelo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Betinho. Gratidão. Namastê, Om Namastê, Sairam. Om Sairam. Eu falo Om Sairam porque eu sou devoto de Sai Baba, né? O professor Alexandre Campelo é discípulo de Yogananda, mas ele amorosamente me responde Om Sairam. Então, Om Sairam. Porque Om Claro, Sairam, na verdade, é um mantra insistentemente repetido pelos devotos, que é uma oportunidade. É como o Namastê. O Namastê é um cumprimento em que você se remete a e Deus os, que habita em todos, né? e os E o avatares são Sairam também. e os Hein? avatares são um só, né? Estão todos em Deus, então são todos unidos em Exatamente, Deus. Então, é verdade. saudação serve para todos. É isso aí. Eu queria agradecer aqui de pronto a presença aqui na nossa live hoje do casal Solange e Milton Monteiro de Mendonça, a Laís está conosco também, Júlia Meríssima, a Prema Shakti, a Denise Maia, que está sempre com o seu esposo, o Sérgio, a Iris Bueno Hug, a Cris Santos e a Selma Barreto, essas que já deixaram uma saudação aqui conosco. National Kid também, Namastê, Om Sairam, Hare Krishna, que ele está deixando aqui para a gente. Seja bem-vindo também. Então é isso, o professor. Vou deixar agora com você, vou ficar aqui nos bastidores e qualquer coisa é só me chamar. Só me Ok. convocar que eu estou aqui listo. Bom, Gratidão, Betinho. Então, namastê, Om Sairam, boa noite. Betinho, já peço a você já para iniciarmos já com o slide, porque falar sobre Kriya Yoga é também falar a respeito dos mestres, né, da Kriya, aqueles que trouxeram, que reviveram a Kriya Yoga para o mundo, como Yogananda afirmou, como lemos na autobiografia de um yogi, e, na verdade, esta live é dando seguimento à autobiografia. A pedido do Betinho, eu estou fazendo essa série da autobiografia de um yogi,
e também do livro Megida, que foi um livro escrito pelo irmão de Paramahansa Yogananda, mas a pedido da Érica Souza. Ela, em uma das lives, ela fez o pedido que falássemos sobre Kundalini Yoga. E a Kriya Yoga, trazida por Yogananda da Índia ao Ocidente, a Kriya Yoga é Kundalini Yoga. Quando falamos em Kriya Yoga, estamos falando em quê? No sistema cérebro-espinhal, que é essa imagem que está aqui no meio, entre Mahavatar Babaji, a imagem desse mestre com cabelo liso, grande, olhando para cima, e Shambhavi Mudra, os olhos voltados para cima, é Shambhavi Mudra. Esse é Mahavatar Babaji. O outro é Paramahansa Yogananda, que vocês já conhecem. E a imagem do meio é o sistema cérebro-espinhal, que são o quê? Os chakras, os centros de energia, os vórtices de luz, de energia no ser humano. E Yogananda, uma das grandes missões de Yogananda não foi somente trazer a Kriya Yoga ao Ocidente, mas também promover o diálogo entre Yoga, entre Oriente e Ocidente, os ensinamentos originais do Senhor Krishna contidos no Bhagavad Gita e os ensinamentos originais de Jesus, o Cristo, contidos no Novo Testamento. Então ele fez essa sinergia, ele fez esse sincretismo, ele promoveu esse diálogo entre yoga e cristianismo. Tanto é que quando lemos o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, Yogananda afirma que quando aquela passagem de João, discípulo amado, que ele fala em Patmos, eis que me virei e vi um semelhante ao Filho do Homem em meio a 7 candelabros de ouro. Esotericamente falando, o que são os 7 candelabros de ouro? Os 7 centros, os 7 vórtices, os 7 chakras, também 7 selos, as 7 igrejas. É muito interessante, porque Teresa de Ávila, quem conhece Teresa de Ávila, doutora da igreja, a grande mística da Renascença, Santa Teresa de Ávila, católica, cristã, ela também fala a respeito desses centros de energia em seus escritos sobre os chakras. Claro que ela não utiliza a palavra chakra, ela fala em moradas, as 7 moradas do espírito. Ela compara a alma humana a um castelo de cristal com 7 moradas. E nós podemos ter 7 formas diferentes de experiências do divino, segundo Teresa de Ávila. Ela está totalmente de acordo com o que os mestres da Índia afirmam. Isso é Kriya Yoga, queridos. Isso é Kundalini Yoga. A Kundalini é a energia mais poderosa que existe dentro do ser humano. E ela está lá no Muladhara Chakra, no primeiro chakra, no períneo, adormecida. Yogananda, ele, em seus escritos, ele vai tecendo esse conhecimento do yoga, fazendo esse diálogo com o cristianismo, mostrando que yoga e cristianismo, em verdade, falam sobre as mesmas coisas, às vezes com palavras diferentes, mas a verdade é uma só, Deus é um só, é consciência, é onipresença, está dentro de nós e em toda parte. A minha relação com a Kriya Yoga, em verdade, como falarei um pouco mais à frente, não começou quando conheci Yogananda, oficialmente falando, quando li a autobiografia de um yogi. Na verdade, a minha relação com ele e com a Kriya começou em minha adolescência, aliás, em minha infância, na verdade. Este ser do qual comecei a falar, Mahavatar Babaji, ele é considerado um imortal. Paramahansa Yogananda tinha visões, não só Yogananda, tinha visões dele, vários mestres na Índia tiveram contato com Babaji, e não só Babaji é considerado um ser imortal, existem outros seres que são considerados imortais, existe uma linhagem de imortais, e não só no yoga, não somente no hinduísmo. Quando lemos a Bíblia, quem já ouviu falar de Melquisedeque, o sem genealogia? Melquisedeque, segundo o Gênesis da Bíblia, foi rei de Salém
e foi um sacerdote de Deus sem genealogia, ou seja, sem pai, sem mãe, sem nascimento e sem morte. Melquisedeque. Quem já leu a respeito da vida, a biografia de Padmasambhava do budismo? Padmasambhava, segundo a tradição do budismo, também é sem genealogia e imortal. Então Babaji não é o único imortal. Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis, é dito pelos biógrafos de Shankara que ele também não morreu. Ele, como profecia de Senhor Shiva, quem conhece a vida de Shankara, Adi Shankaracharya, os pais de Shankara tiveram um sonho com Shiva, com o Senhor Shiva, a terceira pessoa da Trimurti. E Shiva disse a eles: vocês têm o mérito, a punya karma, o mérito kármico de escolher um filho divino, um filho sagrado, não é, que virá como um salvador, porém de vida curta, ou vários filhos de vida longa, saudáveis, porém de mentalidade medíocre. Vocês escolhem. E então eles escolheram um filho de vida curta, mas que seria um sábio, um salvador. E nasceu Shankara. Aos 32 anos, se não me engano, acho que com 32 anos, Shankara, ele não morreu segundo a tradição. Ele ascendeu aos céus. Lembra Jesus, não é? A Bíblia afirma que Jesus ascendeu aos céus. Pode haver uma explicação mais esotérica em relação a isso, mas a biografia de Shankara é que ele também é um imortal. Então, não somente Babaji é considerado imortal. Yogananda teve contato com Babaji, Lahiri Mahashaya, que foi o paranguru de Yogananda, o próprio Yukteswar, o mestre de Yogananda, tiveram contato com Babaji, e vários outros santos da época de Yogananda, como leremos na autobiografia, como falaremos na autobiografia de um yogi. Na verdade, todos esses mestres que Yogananda cita na autobiografia, o santo de dois corpos, o santo que levita, como falei, como relatei na live anterior, falei sobre o santo que levitava, que inclusive era vizinho ali de Yogananda, e Yogananda, quando criança, o visitava. Todos esses santos tiveram visões e contatos com Mahavatar Babaji. E ele foi quem reviveu a Kriya Yoga. Ele trouxe a Kriya Yoga para Lahiri Mahashaya, que é este mestre sobre o qual também já falei em lives anteriores. Yogananda tinha uma reverência muito grande por Lahiri. Lahiri, quando Yogananda ainda era criança, Lahiri do quadro curou Yogananda de uma doença muito séria, né, o cólera asiático. Yogananda pequenino, né, a história já foi contada na live anterior. Ele olhou para o quadro de Lahiri, e do quadro de Lahiri saiu uma grande luz, inclusive no nascimento do próprio mestre Yogananda. Quando ele nasce, Lahiri aparece a pedido de sua mãe. Ela era devota de Lahiri, discípula de Lahiri. Ela ora a Lahiri no momento em que ela sente as dores do parto, e o quarto se enche de uma luz divina. Lahiri aparece dentro dessa luz, e Yogananda então nasce ali naquele momento, envolvido na luz de Lahiri Mahashaya. Então Babaji, ele revive a Kriya Yoga, ele traz a Kriya Yoga que estava esquecida. A Kriya Yoga era praticada há milênios somente em um círculo muito fechado de yogis avançados, de yogis muito avançados. E ela não era ensinada até o advento do século XIX, metade do século XIX, final do século XIX. A Kriya Yoga ainda não estava disponível para o público em geral. Então Babaji revive a Kriya Yoga para Lahiri Mahashaya, e Lahiri Mahashaya é quem começa a ensinar a Kriya para discípulos próximos. E esses discípulos começam, a partir dali, em um círculo concêntrico de luz, de energia, começam a ensinar a Kriya para outros discípulos, de mestre a discípulo. E o discípulo, entre os mestres que foi escolhido para trazer a Kriya Yoga ao Ocidente, foi Paramahansa Yogananda.
escolhido a dedo por Mahavatar Babaji. É dito que em uma encarnação passada, em uma vida passada, Yogananda foi discípulo de Babaji, de Mahavatar Babaji. Ele tinha todas as qualidades divinas para trazer a Kriya e para ensinar a Kriya Yoga no Ocidente. É claro que existem outros grupos, existem outros mestres que ensinam Kundalini Yoga, mas a dispensação divina de Yogananda como pai do yoga no Ocidente, da Kriya Yoga, é destinada a ele. Ele foi escolhido por Babaji para trazer aqui. Não estou aqui desmerecendo nenhum outro caminho, não é isso. Mas Yogananda foi o primeiro a trazer essa ciência da Kundalini Yoga ao Ocidente. É interessante, esses dias, uma pessoa me perguntou, mas quer dizer que a Kriya Yoga é Kundalini Yoga? Claro que a Kriya Yoga é Kundalini Yoga. A Kriya Yoga é Tantra Yoga e é Kundalini Yoga, não o tantrismo que foi desvirtuado. Inclusive, existe uma entrevista com o Paramahansa Yogananda sobre esse assunto do Tantra, e ele é claro, existe o Tantra que foi desvirtuado, e é esse Tantra que é levado à sensualidade e a práticas sexuais. Isso não é o verdadeiro tantrismo, isso é uma desvirtuação do tantrismo. O tantrismo autêntico é você com você mesmo, são as duas energias, masculina e feminina dentro de você, Ida e Pingala, os dois nadis, os dois centros de energia com Sushumna Nadi que passa no meio da coluna vertebral. Não é você com outra pessoa. Isso não existe, é desvirtuação. É você com você mesmo, você e Deus dentro de você. É você sentir Deus dentro de você. É sentir Deus em cada chakra, em cada centro de energia, ativando cada um dos chakras, desde o Muladhara até o Ajna, no ponto médio entre as sobrancelhas. E quando o Ajna é despertado, automaticamente o Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas, desperta também. É a força ígnea dentro do ser humano. Paramahansa Yogananda dizia que a Kriya Yoga é o verdadeiro rito do fogo. A verdadeira cerimônia do fogo, não externa, como vemos na Índia, a cerimônia do fogo na Índia, a Arati, mas dentro de nós, é o fogo dentro do ser humano. A Kundalini, que é a Shakti, o poder da Devi, o poder da Mãe Divina adormecido no ser humano, é como bomba atômica. Quando essa energia desperta, ela sobe pelo Sushumna Nadi, despertando ao longo da coluna as flores dos chakras. As pétalas, essas pétalas que são desenhadas são raios de luz dentro do ser humano. Então a Shakti, no momento da iluminação, quando o ser humano verdadeiramente está preparado, ela desperta, vai subindo e sobe como um raio. É a velocidade da luz. É a velocidade de um raio, até despertar a consciência do Ajna e a consciência cósmica. A Shakti, queridos, quando falamos na Trimurti hindu, Brahma, Vishnu, Shiva, no cristianismo, o que é Brahma, Vishnu e Shiva? Pai, Filho, Espírito Santo. Eu tenho uma pós-graduação em teologia. Em teologia, nós sabemos que o Espírito Santo é feminino. Então, dentro do ser humano, a Shakti, feminino quer dizer entre aspas, masculino e feminino entre aspas, são os polos, positivo e negativo. Como a eletricidade precisa do positivo e do negativo para que surja a luz. Então, dentro de nós temos o polo negativo, o polo positivo, representando o feminino e o masculino. A Shakti, que é o Espírito Santo dentro de nós, caída, adormecida. E aí nós vamos lá no Gênesis da Bíblia, segundo Swami Sri Yukteswar, a queda de Adão e Eva. O que foi a queda de Adão e Eva? Foi o desejo sexual. Quando ocorre, e que é a violação de Brahmacharya, quando ocorre a violação de Brahmacharya, do celibato,
o desejo sexual, a energia que estava aqui no céu, aqui é o céu, no ser humano, fisiologicamente falando. O que é a montanha? Quando vamos no Gênesis e lemos a respeito da história de Moisés, que ele recebeu as tábuas da lei no alto da montanha, em que ele tem a visão de Deus, do Senhor, eu sou o que sou, no alto da montanha. O que é o alto da montanha? Esotericamente falando, fisiologicamente falando, aqui. O topo da montanha, o Adina Chakra, que é o olho espiritual, a consciência do Filho e a consciência cósmica, o eu sou o que eu sou, no topo da cabeça, o Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas. Então, quando a energia da Shakti, da Mãe Divina, o Espírito Santo dentro de nós desperta e sobe pelo conduto espinhal, tocando a glândula pineal no cérebro, despertando o Adina Chakra, que é a consciência do filho, a mãe desperta o filho e o filho desperta o pai. Ambos despertam o pai, a iluminação, a consciência cósmica. A consciência então se expande. Isso é o êxtase, esse é o samadhi, quando ocorre a união perfeita de Deus dentro do ser humano, ao longo da coluna vertebral, da Shakti, que também podemos fazer aqui uma relação de Parvati, não é? Se formos lá na analogia do Shiva Mahapurana, a história do Senhor Shiva, de Parvati, Parvati representando o poder divino, a Shakti, e Shiva representando a consciência cósmica. Quando essas duas forças se unem, dentro de nós ocorre a iluminação. Isso é Kriya Yoga. Isso é Kundalini Yoga. Isso é o verdadeiro Tantrismo Yoga, Tantra Yoga, autêntico, por meio de Brahmacharya, por meio dos 8 angas de Patanjali. Porque o que foi que Patanjali trouxe em verdade? O que são os 8 angas, os 8 passos de Patanjali, começando ali por yamas e niyamas? Raja Yoga. O que é Raja Yoga? Raja quer dizer régio, é a yoga régia, real. E dentro do Raja Yoga está a técnica de Kriya Yoga. A técnica que Yogananda trouxe ao Ocidente. Aqui o propósito, em verdade, é falar dentro daquilo que Yogananda nos passou, da autobiografia de um yogi, e também da obra Deus Fala com Arjuna, que são os comentários de Yogananda do Bhagavad Gita. O que está contido no Bhagavad Gita, o diálogo entre Krishna e Arjuna, existem ali 2 exegeses, 2 interpretações, a esotérica com S, a esotérica com X, ou seja, a percepção interna do Bhagavad Gita, da batalha de Kurukshetra, Dharmakshetra, na verdade a percepção histórica do Bhagavad Gita, da batalha de Kurukshetra, e a percepção mística, interna, de cada um dos personagens do Gita. Yogananda, ele não vê o Bhagavad Gita como apenas Bhakti Yoga. Krishna ensina Bhakti, sim, é um livro de Bhakti Yoga, sim, de total devoção a Krishna como a suprema personalidade de Deus, como a consciência cósmica em Krishna, não que Krishna, somente Krishna seja Deus, mas ali naquele momento, como Krishna, como Jadava, de fato ele era. Ali era a consciência cósmica falando por intermédio do corpo de Jadava, assim como no caso de Jesus. Era a consciência crística, que podemos, fazendo essa analogia de Cristo e Krishna, podemos sim compreender que quando Jesus falava, era Krishna, era a consciência de Krishna, falando por intermédio do corpo humano chamado Jesus. Para os Shaktistas, que é o nosso caso, né, como discípulos de Yogananda, Deus também é Mãe Divina. Ele também é Devi, como era o caso de Ramakrishna. Como Ramakrishna adorava a Deus? Como Kali, como a Devi.
como a mãe, como a deusa. A Devi, a Shakti, o poder divino, a Kundalini, ascendeu pelo conduto espinhal de Ramakrishna. E por meio dessa ascensão da Shakti dentro dele, ele tinha a visão de Kali, da Mãe Divina. Então ele também foi um Tantrika, ele também foi um Kundalini Yogi, de certa forma um Kriya Yogi, Ramakrishna Paramahansa. Yogananda afirma que Jesus também foi um Kriya Yogi, que Jesus praticou algum tipo de prática muito semelhante a Kriya Yoga ou Kundalini Yoga. Aquela passagem bíblica do diálogo entre Jesus e o sacerdote Nicodemos. Nicodemos estava interessado em saber como é possível ao homem nascer novamente. Ele dialogando com Jesus e pergunta a Jesus: mas mestre, é possível o homem entrar no ventre da mulher e nascer de novo? E Jesus então vai levando naquele diálogo a Nicodemos a compreensão dessa força. E ele diz a Nicodemos: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, deve o Filho do Homem ser erguido, para que todo aquele que nele crê tenha nele a vida eterna. Essa imagem aqui de Moisés erguendo a serpente no deserto. Essa passagem está em João capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, se torne um imortal, mas tenha a vida eterna. Moisés ergueu a serpente no deserto. Que serpente? A Kundalini. A Kundalini ela tem o formato de duas serpentes ígneas dentro do ser humano, como fogo dentro do ser humano. É por isso que é dito que quando ela desperta é como uma explosão atômica dentro de nós. É uma explosão atômica dentro do ser humano. É muita energia. É muita energia. É por isso que Yogananda também afirma na autobiografia de um yogi, ele diz que a prática excessiva da Kriya Yoga, somente grandes yogis que já estão muito evoluídos são capazes. Por exemplo, ele nos ensina a prática de, quando começamos a prática de Kriya Yoga, praticarmos 14 Kriyas. Eu não posso ensinar a prática em si, a técnica em si. Se alguém tiver interesse em conhecer como funciona a técnica, existem as lições que Yogananda deixou, tudo por escrito. Então, existe o site da Self, que é a organização que ele fundou. Basta ir lá, entrar lá e pedir as lições de Yogananda. A técnica em si eu não posso ensinar, mas no começo nós praticamos, como está na autobiografia de um yogi, 14 kriyas. 14 kriyas, se praticadas da forma correta, com dharana, com a concentração correta, com bhakti, devoção correta, é muito poderoso. Imagine 1000 kriyas, 1000 kriyas, 1000 práticas da Kriya Yoga dentro de você equivalem a 8 horas de meditação, 8 horas e meia de meditação. Somente yogis muito avançados são capazes disso. A energia que é liberada nos chakras é tão poderosa que Yogananda compara a pessoa que não tem esse preparo ainda do corpo, porque é necessário preparar o corpo, a mente e a mente. Sem esse preparo, é como se nós fôssemos uma lâmpada de 50 watts que recebe uma voltagem de 1000. O que ocorre com a lâmpada? Não é? Uma lâmpada de 50 watts recebendo uma voltagem de 1000. Então existe toda uma preparação para a prática da Kriya. Antes de recebermos a Kriya Yoga propriamente dita, existem as chamadas práticas preliminares, preparatórias, como Hong So, Om, energização, que vão preparando o corpo, preparando a mente para a técnica de Kriya Yoga.
que realmente é muito poderosa. E eu falo aqui como testemunho, eu dou o meu testemunho da energia da prática da cria. Quando, repito, quando praticada da forma correta. Existe uma palestra de Daya Mata, Mata Mãe, Daya Compaixão, e uma pessoa falou assim para ela, mãe, eu pratico 1000 crias, eu faço 8 horas de meditação, 1000 crias por dia e não sinto nada. Ela disse, então é porque você não está praticando a concentração, dharana. Se a sua concentração for poderosa, pense bem, Yogananda praticava apenas três crias, e ele entrava em êxtase, entrava em samadhi. Então, depende também da concentração. Aquele que pratica 1000 crias, ou muito menos que isso, com a concentração correta, se torna extasiado. Se torna extasiado, não suporta, porque é muita energia nos chakras. Eu falo por experiência própria, já tive experiências muito fortes com a prática da cria. É como se você se alimentasse demais de doce, comesse doce, doce, muito doce. Chega um momento que você se sente muito cheio. Por quê? Porque o corpo não está preparado para aquela voltagem, para aquela energia muito poderosa. Então é necessário ir com calma, ir devagar, aos poucos, como dizia Lahiri Mahashaya, Banat, Banat, Banjai, praticando, praticando, um dia feito. Não vá com muita sede ao pote. É aos poucos, você vai preparando o corpo, vai preparando a mente, vai fortalecendo o espírito para energias mais poderosas, voltagens maiores. Mas uma das coisas que Yogananda nos ensina é que, na verdade, essas técnicas, elas sempre existiram no seio da humanidade. Elas estão presentes no yoga, elas estão presentes no judaísmo, está aqui a prova de que Moisés praticava. Moisés ergueu a serpente no deserto. Lá no Antigo Testamento, nós lemos que as serpentes estavam picando os israelitas. E o que Deus falou a Moisés? Ergue uma serpente de bronze em um poste. Queridos, esotericamente falando, a serpente de bronze em o que é o poste? É o Sushumna Nadi. É o conduto espinhal dentro do ser humano. E a serpente de bronze, a serpente de luz, é a Kundalini. Então nós precisamos da hermenêutica, da exegese das Sagradas Escrituras esotérico, tanto esotérico com S quanto esotérico com X, senão não compreenderemos as Sagradas Escrituras. Leremos, leremos, leremos e ficaremos apenas com aquela visão, com aquela percepção superficial que inclusive Paulo apóstolo afirmou, a letra mata, o espírito das Escrituras vivifica. É o espírito da lei que Jesus tinha. Por isso era dito que quando ele falava, falava com autoridade. Por quê? Porque ele conhecia o espírito das Escrituras. Ele era a Escritura viva, um avatar, uma encarnação divina, com a serpente da Kundalini totalmente erguida dentro dele. Inclusive os primeiros cristãos gnósticos, os ofitas, eram adoradores da serpente. Ofita vem de Ofis. Ofis quer dizer, em grego, serpente. Adoravam a serpente. A serpente ela tem dois significados, dois simbolismos. Quando ela está caída dentro de nós, não é a queda de Adão e Eva, a expulsão do paraíso. Quando a Kundalini cai, movida pelos desejos da mater, da matéria, os desejos sensuais, sensuais está ligado, vem de sentidos, que no yoga chamamos de indriyas, os 5 sentidos. Quando os sentidos são externalizados, a energia que estava aqui no paraíso, a energia do Filho, por isso que Jesus inclusive também dizia, ninguém vai ao Pai se não passar primeiro por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim, a consciência do Filho. Então a Shakti tem que despertar o Filho
e então despertar o Pai. Quando ocorre a queda de Adão e Eva, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, é na verdade essa energia que está caída, e é a serpente maligna, entre aspas, é Satã, a serpente do mal, entre aspas. Por quê? Porque o que era antes espírito, o que era consciência cósmica, o que era jardim do Éden, consciência edênica, iluminação, agora é mater, é matéria, se tornou matéria. E a matéria, é por isso que também diz o Gênesis, então eles se vestiram de quê? De peles. O que é se vestir de pele? Pele, pele. Eles se vestiram de pele, ou seja, de corpos. Eles que eram espírito agora são matéria. Eles eram imortais e agora são mortais. Terão de sofrer, terão de trabalhar por meio de seu suor para conseguir o alimento. Tudo isso está no Gênesis. É a expulsão da consciência edênica, do paraíso dentro de nós, a consciência divina. Então Moisés tinha esse conhecimento, Jesus tinha esse conhecimento, seja o judaísmo, seja o cristianismo, seja no budismo, seja no yoga, no Vedanta. Todas as tradições, as autênticas tradições, está implícito esse conhecimento. Yogananda tira do Bhagavad Gita, um livro que aparentemente não fala a respeito de chakras, aparentemente, mas está lá implícita a ideia dos chakras. Quando lemos o livro Deus Fala com Arjuna, a interpretação de Yogananda a respeito do Bhagavad Gita, os 5 Pandavas, os 5 heróis Pandavas representam cada um deles um centro de energia, um chakra, até o Vishuddha na garganta. E os outros chakras superiores, o Ajna e o lótus de 1000 pétalas, o Sahasrara, Krishna. Porque Krishna representa tanto o Atma, a nossa alma, quanto Brahman, a consciência cósmica, o Shiva. Brahman ou Shiva Maheshwara, quando lemos o Shiva Mahapurana, Shiva, o Senhor Shiva, é o Maheshwara. Quando lemos os Puranas de Vishnu, os Puranas de Vishnu, o Srimad Bhagavatam e todos os Puranas de Vishnu, quem é a consciência maior? É Krishna. Está lá, a suprema personalidade de Deus. Quando lemos o Shiva Mahapurana, quem é a suprema personalidade? É Shiva. É o Maheshwara. Então, aqui pode ser Maheshwara. Depende da sua crença. Ou pode ser a Mãe Divina e assim por diante. Mas todas as tradições passam essa mesma visão. Inclusive os nossos amigos, né, lá nos antigos egípcios, todas as tradições possuem esse conhecimento místico, esse conhecimento esotérico. O Ureu é a serpente aqui na imagem, na máscara mortuária de Tutancâmon. Quem já viu? Essa máscara de Tutancâmon tem o que aqui na testa dele? A serpente. É a energia ígnea da Kundalini, da Shakti, desperta no adorno que forma em forma de serpente na máscara de Tutancâmon. O olho de Horus. O que é o olho de Horus? É a glândula pineal, está ligada ao Kutastha Chaitanya, ao Ajna Chakra e ao lótus de 1000 pétalas. Esse é um conhecimento que foi perdido de civilizações muito antigas, das eras passadas, de Dwapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, quando as pirâmides foram construídas, as obras megalíticas, as construções megalíticas, faraônicas, aquelas pedras gigantescas pesando toneladas, tudo aquilo foi construído não em tempos recentes, mas em épocas esquecidas pela humanidade, de povos, de civilizações muito mais avançados.
É um conhecimento esotérico perdido. Inclusive, os magos vindos do Oriente, não é? Quando vieram visitar o menino Jesus, eram pagãos? Ué, mas como assim? Eles não vieram visitar o menino? De que forma vieram à procura do Avatar, da encarnação divina há 2000 anos? Mas eram pagãos, como assim? E como eles sabiam do nascimento do Avatar, do Cristo há 2000 anos, seguindo uma estrela? Essa estrela, queridos, é o Kutasta Chaitanya, aqui no ponto médio entre as sobrancelhas. É dito que existe um círculo dourado, aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No centro, entre as duas sobrancelhas, bem no centro da testa. O círculo dourado representa a consciência do Espírito Santo, a consciência da Shakti, da Mãe Divina, o círculo dourado. Então existe um fundo azul, que seria a consciência crística. Inclusive os Upanishads, agora não me recordo, existe um Upanishad, não me recordo qual, que afirma que o azul é a cor de Vishnu. Brahma, Vishnu, Shiva. O azul é a cor de Vishnu. Quem é Vishnu? A segunda pessoa. O Filho unigênito, a consciência do Cristo, se fizermos a analogia, o diálogo com o cristianismo. É um mar de energia azul, de luz azul aqui. Quando o yogi medita e penetra a sua mente, a sua consciência no halo dourado, é um dourado tão brilhante como o sol. Existe uma técnica que Yogananda ensina e nós vemos de fato e aqui, praticando essas técnicas que são ensinadas por Yogananda nas lições da Selfie, nós vemos realmente, se a sua mente se acalmar com as técnicas ensinadas, com a prática, a mente estando calma, quieta, você vê. É um dourado muito intenso, um brilho muito forte, o azul como um mar. Se a consciência entrar ali no dourado, a mente entrar no dourado, você entra em superconsciência. Se a mente mergulhar na cor azul, no fundo azul, no mar azul, é consciência de Vishnu, é consciência crística. Claro que quem consegue entrar no azul já é um santo, já é alguém que conseguiu, que alcançou, que realizou consciência de Sabikalpa Samadhi. Já é uma pessoa santa, ela já tem consciência divina. E a estrelinha branca pentagonal, não é são pentagonal porque são 5, a estrela de 5 pontas. Claro que se essa estrela estiver invertida, ela se torna algo negativo. Todo símbolo, amigos, todo símbolo sagrado em pé é divino. E invertido, colocado de cabeça para baixo, é o contrário, é a antítese da luz. Então, é a estrela de pé, a estrela branca em pé, que representa a consciência cósmica. Essa estrelinha é a estrela que os magos vindos do Oriente realmente seguiram, é o olho telescópico. Seguindo essa estrela, eles sabiam onde o Avatar viria encarnar há 2000 anos, a consciência do Cristo há 2000 anos. Então, ainda que sejam considerados até os dias atuais como pagãos, foram em verdade homens de Deus, como Teresa Neumann, quando recebeu Yogananda em sua casa na Baviera, na Alemanha, as palavras dela, e ela foi uma mística católica, tinha todos os estigmas de Jesus. Apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia, Yogananda. Um pouco antes da visita de Yogananda, ela recebeu a visita de um padre indiano. E ela disse a esse padre: o Senhor vem da terra dos magos, dos reis magos, a Índia. O ser humano é uma máquina divina.
é uma máquina feita por Deus, perfeita, perfeita. Nós somos uma máquina de bem-aventurança, uma máquina pronta para realizar Deus, para realizar a bem-aventurança. Esses 72 mil nadis, o que são nadis? São canais de energia ao longo de todo o ser, não são visíveis. Nós temos 5 coxas, coxa quer dizer invólucro, 5 invólucros, ou 3 chariras, não é? Os 5 invólucros, 3 corpos que são chariras. Os 5 invólucros são Ana Maya Coxa. Ana Maya Coxa é o corpo que? Corpo de alimento. Ana quer dizer alimento, ou corpo biológico. Então vem o Prano Maya Coxa, que é o corpo de energia. Esses nadis, incluindo os chakras, não estão no físico. Existem as glândulas que no físico estão ligados aos chakras. Mas eles, na verdade, os chakras e os nadis, os canais de energia, estão no Pranomaya Kosha, no corpo de prana, de energia vital, de vitatrons, como dizia Yogananda, corpo vitatrônico, composto por vitatrons. Depois vem o corpo mental, racional, Manomaya Kosha, o corpo intuitivo, Vijnana Maya Kosha, o corpo da intuição, também conhecido como Buddhi, e o corpo da bem-aventurança, Ananda Maya Kosha. Nós somos um sistema perfeito para a bem-aventurança, criado por Deus, como se fôssemos um robô, uma máquina. Vejam só que interessante, todo esse sistema, 72 mil canais de energia dentro do ser humano, para carregar a energia espiritual por todo o corpo. Os yogis avançados, eles têm essa percepção e essa visão. Um dos grandes discípulos de Yogananda, o Dr. Lewis, doutor porque ele era dentista, quando ele era já criança, ainda criança, ele tinha a visão do Kutasa Chaitanya. Ele via uma luz aqui na testa e não sabia o que era. E perguntava, todo religioso que ele tinha oportunidade de perguntar, você sabe me dizer o que é isto que eu vejo aqui, essa luz? E ninguém sabia explicar para ele que luz era essa. Quando ele se encontrou com Yogananda, em seu primeiro encontro com Yogananda, ele fez a pergunta de praxe: o senhor sabe me dizer o que é essa luz que vejo aqui? Yogananda sorriu e disse: acho que sim, doutor. Pegou a pele de tigre dele, colocou no chão e pediu para que o doutor se sentasse sobre a pele de tigre. Por que a pele de tigre? Porque ela é um isolante da energia telúrica da Terra. Os yogis eles costumam meditar, principalmente os shivaístas, adoradores de Shiva, sobre uma pele de tigre. Claro que eles não matam o tigre para tirar a pele, né? O tigre já está morto, então eles tiram a pele e usam a pele de tigre. O doutor se sentou sobre a pele e Yogananda sentou junto e encostou a testa dele na testa do doutor. Aquela luz que o doutor via na testa, quando Yogananda encostou a testa dele na testa do doutor, a luz aumentou. Aquela pequena luz que o doutor via desde pequeno se transformou em um portal. E ele mergulhou na luz, mergulhou na consciência crística, na consciência divina. E ele então relatou depois que viu todos esses centros de energia, esses canais de energia, os nadis e o cérebro, as infinitas conexões neuronais no cérebro como luz, como uma árvore de Natal. E então, naquele êxtase, permaneceu horas ali com o mestre. Quando retorna para casa, já tarde da noite, a sua esposa, a Mildred, preocupada, e já pensando mal dele, com um rolo de pão, aquele rolo de massa de pão escondido, quando ele abre a porta e entra aquela energia do doutor e o sorriso que ia de orelha a orelha. E ela perguntou: onde você estava esse tempo todo? E ele, com aquele sorriso, disse: eu estava com o mestre. E ele me mostrou a verdadeira árvore de Natal. E era Natal. Era Natal naquela época.
Ele me mostrou a verdadeira árvore de Natal, o sistema cérebro-espinhal, todo o corpo luminoso. O que é isso? Os candelabros de ouro do Apocalipse, descrito no Apocalipse de João amado. Eis que me virei e vi um semelhante ao Filho do Homem em meio a 7 candelabros de ouro, registrado no Apocalipse. E o caduceu de Hermes, ou seja, também na Grécia. Vejam como é um conhecimento universal. Encontramos esse conhecimento no yoga, no budismo, no judaísmo, Moisés. Encontramos isso no Egito. Encontramos na Grécia. O que é o caduceu de Hermes, o mensageiro dos deuses, né? Hermes, aquele bastão que Hermes segurava. Vejam que interessante. Ali está o Sushumna Nadi, o conduto no meio, Ida e Pingala, as duas serpentes. Queridos, existe uma live aqui no canal A Era do Avatar em que eu falo a respeito de que toda a forma da natureza, matematicamente falando, é serpentina, é em espiral, toda a natureza. As formas fractais da natureza, matemáticos, é tudo serpentino. É tudo serpentino. Ou seja, se a natureza foi criada por Deus, é Prakriti, Mahaprakriti, Prakriti. A Paraprakriti é o contrário de existe Mahaprakriti, Paraprakriti e a Paraprakriti. Paraprakriti é a força divina na natureza. Paraprakriti. A Paraprakriti é a antítese, é o contrário. E é aquilo que os nossos irmãos cristãos chamam de Satã, a força maligna, ou Maya, a força da ilusão na natureza, a Paraprakriti. Então, até mesmo na Grécia, havia esse conhecimento. Os gregos, os filósofos gregos beberam na fonte da Índia, dos monges da Índia, eram conhecidos como ginósofos. Ginósofos que vem de gin, que tem uma ligação etimológica aí com Gyana Yoga, sabedoria. Então havia esse intercâmbio cultural, filosófico, cosmopolita entre os povos antigos. Por isso que é dito que Jesus também foi para a Índia. Por quê? Porque o povo, assim como o povo grego era cosmopolita, o povo palestino também, o povo de Israel também. Havia esse intercâmbio cultural entre Israel e a Índia. A famosa Rota da Seda que ia ali daquela região até a Índia e até a China, a Rota da Seda. Então, esse intercâmbio cultural, comercial, filosófico, religioso era muito comum entre os povos antigos. Por isso, todo esse conhecimento desses povos. E aqui, então, nós temos todo o sistema, não é, o Sushumna Nadi, que passa ali bem no centro da coluna, é fino como um fio de agulha o Sushumna. Inclusive, Yogananda diz, fazendo também uma analogia com as palavras de Jesus, que quando Jesus afirma que o caminho para o céu é a via estreita, larga é a via da perdição, estreito é o caminho para a salvação. Ele compara essa passagem de Jesus com o Sushumna Nadi, porque ele passa no meio da coluna vertebral, como eu falei, é invisível, é energético. Está, na verdade, no prano maya kosha, no corpo de energia vitatrônico. E ao lado, as duas, o Ida e Pingala, na esquerda e à direita. Ida é uma energia, se eu não me engano agora, se eu estiver errado, me perdoe, mas eu acho que Ida é uma energia morna ou quente e Pingala fria. É uma coisa, não sei se eu estou trocando, mas uma é quente e a outra é fria. Uma sobe e a outra desce. A corrente que sobe lá do períneo, lá do Muladhara, até o Ajna Chakra é fria, é a corrente fria, tem uma cor azul. E a corrente que desce, que eu não estou certo agora se é Ida ou Pingala, que desce é uma cor vermelha e é quente. Então a corrente que sobe é fria
e a corrente que desce é quente. E é por meio dessas correntes que os iogues lá no Himalaia sobrevivem em temperaturas de 60, 40, 60 graus abaixo de zero. Se vocês colocarem no YouTube, sadhus no Himalaia, pesquisem depois. Vocês verão sadhus, iogues, só de tanga, descalços, sem camisa, sem roupa, só de tanga, no gelo, andando no gelo, meditando no gelo. Como? Tumo, calor vital interno. Para sobreviver nesse frio extremo, eles ativam a corrente quente para sobreviver no frio. Se você estiver no calor, você pode ativar a corrente fria e o corpo esfria. Existe uma palestra de Yogananda em que ele conta que estava com muito calor, transpirando. Na mesma hora, ele mandou um comando interno para o corpo e o corpo dele esfriou. Então aquele calor desapareceu. Os yogis, lógico, óbvio, que não estou falando aqui de qualquer yogi, são yogis avançados, eles têm esse total controle dessas energias, que também podem ser consideradas energia lunar, energia solar, dentro de nós. O Muladhara Chakra, o primeiro chakra, Svadhisthana, Manipura, Anahata no coração, Vishuddha na garganta, Adna, Sahasrara. Atrás do pescoço, nós temos a boca de Deus, que é o bulbo raquidiano. Existe aquela passagem quando Jesus é tentado no deserto e que ele teve fome, né? E Maya, que é Satã, na verdade, que é Maya personificado, Maya, queridos, a ilusão cósmica, a força cósmica da ilusão se manifesta, se personifica para os santos. Ocorreu isso com Buda, não é? O tentador, Mara. Quem foi que tentou Buda? Mara. Quem era Mara? Maya, personificada, a força cósmica personificada para Buda. Quando Krishna lutou contra Kaliya, a serpente de várias cabeças, Maya personificado. Então Satã, que tentou Jesus, Maya personificado. Quem conhece a história do Padre Pio de Pietrelcina, né, o grande Padre Pio, desde pequenino ele tinha visões de Jesus, de Nossa Senhora, e Satã também aparecia para ele desde pequeno e batia. Claro que nessa época era criança, não era padre ainda, mas ele cresceu. Quem conhece a história do Padre Pio, inclusive Yogananda visitou o Padre Pio. Ele visitou tanto Teresa Neumann, a mística católica estigmatizada, que o recebeu como um homem de Deus vindo da Índia, e ele visitou também o Padre Pio de Pietrelcina. E foi recebido pelo Padre Pio como um homem de Deus também. Padre Pio era totalmente onisciente, um santo autêntico, católico, cristão autêntico. E ele tinha visões de Satã, né, personificado, Maya personificado. E quando Jesus é tentado no deserto, quando ele teve fome, o que Jesus disse a Satã? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Onde é a boca de Deus, fisiologicamente falando? Aqui atrás, o bulbo raquidiano. O bulbo raquidiano é como uma árvore de cabeça para baixo, dentro de nós. O bulbo raquidiano é responsável por nossa respiração. Então, quando lemos lá no Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, e Deus soprou nas narinas de Adão. O que é o sopro nas narinas de Adão? É o Ruah. Os antigos judeus chamavam de Ruah. No yoga chamamos de prana. É o prana, a energia vital inteligente. Ela entra por aqui. Alimenta o bulbo raquidiano e o bulbo raquidiano é responsável por nossa respiração. Quando o bulbo, inclusive Yogananda dizia décadas atrás, ele falava, atualmente somos considerados clinicamente mortos quando o coração para de bater. No futuro, a ciência considerará clinicamente morta uma pessoa que o bulbo raquidiano apagou. Quando o bulbo para de funcionar, 3 ou 5 minutos depois, algo assim, o coração
para de bater, porque ele alimenta também o coração. É a energia vital que entra por aqui, a boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, disse Jesus, mas de toda palavra. O que é a palavra? É o verbo. Que para os cristãos é amém. Amém. É o verbo. E que lá no Apocalipse está escrito que é a testemunha fiel e verdadeira. Então, quando o verbo entra aqui, somos alimentados. Vivemos não por conta necessariamente dos sólidos e líquidos, mas por causa do verbo. É o verbo, é a energia vital que em verdade alimenta nossos seres. Qual a prova disso? Os santos. São Francisco de Assis, por exemplo, permaneceu 40 dias e 40 noites em uma ilha deserta, São Francisco. Ele levou apenas a metade de uma banda de um pão. E quando o barqueiro voltou 40 dias depois para buscá-lo, ele tinha comido só um pedacinho daquela banda de pão. 40 dias. Ele não se alimentou de nada. Ele se alimentava de quê? De energia. De energia vital. Jesus fez a mesma coisa. Teresa Neumann, essa mística católica que recebeu Yogananda, ela se alimentava apenas de uma hóstia consagrada por dia, nada mais. Ou seja, ela vivia de luz, de energia vital. O próprio Yogananda tem palestras dele e ele era cheinho, era gordinho. Existem palestras dele que ele fala: eu estou há 40 dias sem comer nada. Eu me alimento de luz, de energia vital, a boca de Deus, que entra, a energia entra pelo bulbo raquidiano, que é, em verdade, o polo oposto do Adina Chakra. Cada chakra tem o seu polo oposto. O polo oposto do Adina é o bulbo raquidiano, essa árvore de cabeça para baixo dentro do ser humano. Queridos, a minha vivência, digamos assim, com a Kriya Yoga começou quando eu era criança ainda. Eu não conhecia Yogananda, não sabia nada a respeito de yoga. E eu me recordo, não sei, não me lembro a idade, que me vinha uma espécie de depressão, de o mundo é ruim, o mundo é feio, o mundo é um lugar triste. E uma intuição me dizia: encoste a língua no céu da boca. Eu venho de família católica, de família cristã. Meu pai quase foi padre, conheceu minha mãe e desistiu de ser padre. Então a minha infância foi dentro da igreja católica. Nunca ouvi falar de yoga nessa fase. Eu só vim conhecer o yoga a partir dos 14 anos de idade, mas antes disso já tinha essa experiência. Encoste a língua no céu da boca. Isso é Keshari Mudra. Muito tempo depois, estudando, é que eu fui descobrir que era isso que fazia desde criança. E na técnica da Kriya Yoga, existe essa prática do Keshari Mudra, de encostarmos a língua no céu da boca. Quando eu encostava a língua, então, no céu da boca, me vinha no cérebro uma sensação muito agradável. E aquela sensação ruim, negativa, passava, desaparecia. Eu ficava com a língua encostada no céu da boca, praticando Keshari Mudra sem saber. Muitas outras coisas aconteceram na minha infância, que só mais tarde eu vim descobrir que tinha a ver com a Kriya Yoga, com a Kundalini Yoga, que é Kriya Yoga. E quando encontrei Yogananda, quando li a autobiografia de um yoga, quando vi, na verdade, a foto dele na capa da autobiografia, foi automático. Ao ver esta imagem, esta foto, eu não tive dúvida, é o meu mestre. Nessa época eu já estava praticando o yoga, já tinha, quando encontrei Yogananda, já tinha por volta de 17, 18 anos. Aos 14 anos, minha mãe me levou a um pequeno grupo de meditação em Brasília, e lá tive experiências muito fortes, também relacionadas aos chakras, muito fortes. Eu não sabia o que era também, né? Ainda nessa época, não fazia ideia do que eram chakras, mas eu sentia
ao longo da coluna vertebral, como esferas de fogo pulsantes dentro de mim. Não fazia ideia do que era isso. Mas já era essa percepção do Kundalini Yoga, que é a Kriya Yoga, ou Kriya Yoga. Né? O português tanto faz no masculino ou no feminino, Kriya Yoga ou Kriya Yoga. Então, quando encontro Yogananda aos meus 17, 18 anos, ainda lendo a autobiografia, apenas lendo, não conhecia a organização que ele fundou, que é a Self-Realization. Depois vim a conhecer a Self, e dentro da Self, em 2004, isso foi no ano de 2004, nós recebemos aqui a visita de 2 monges, vindos de lá dos Estados Unidos, da sede central da Self. 2 santos. 2 santos. Né? Não tem como negar que são autênticos e iluminados. Um deles, o Keshavananda, quando me aproximava dele, eu sentia a coluna vertebral dele. Quando a Kundalini ascende pelo conduto espinhal, ela vai, na verdade, ela vai subindo aos poucos. À medida que vamos praticando a Kriya Yoga, ela vai magnetizando o conduto espinhal. O Sushumna Nadi vai se tornando pouco a pouco magnetizado. É como se fosse um corredor que você vai limpando, limpando, limpando com a prática, com a técnica, ao longo dos anos. Vai limpando, 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 e ele vai se tornando magnetizado, vai se tornando cheio de luz, cheio de energia. Até que chega um momento em que a Kundalini, a Shakti, a Mãe Divina, acorda. Quando ela acorda, quando ela desperta, como já falei, é como uma explosão atômica dentro do ser humano. Por isso é necessário estar preparado. O corpo tem de estar preparado. Se o corpo não estiver preparado, é como Yogananda disse, é uma lâmpada de 50 watts que recebe uma voltagem de 1000. Por isso a preparação, ao longo dos anos, nós vamos nos preparando, preparando o corpo, preparando o cérebro, para que o cérebro receba essa voltagem muito grande. O corpo vai sendo preparado ao longo dos anos. Por isso a importância também de um guru autêntico, de um iluminado, de um mestre iluminado autêntico que nos guie, que nos pegue pela mão e que nos leve de volta para casa. Então, um mestre autêntico, como é o caso de Paramahansa Yogananda, que ele, por meio das lições que deixou escritas, são cartas semanais que recebemos com todas as instruções, com todas as lições, o corpo humano vai sendo preparado. E esse monge, o brother Keshavananda, irmão Keshavananda, Swami Keshavananda, quando me aproximava dele aqui em Brasília, em 2004, vinha na minha mente a palavra magneto. Claro, claramente, magneto, magneto, magneto. Eu ficava pensando, magneto, que é isso? Magneto, magneto. A coluna vertebral dele eu sentia, era como se fosse ígnea, feita de pura energia, de pura luz. Só de me aproximar dele, veio ele e um outro monge, Nakulananda, outro santo, outro iluminado. Inclusive Nakulananda, posteriormente, na verdade vários anos depois, ele foi o cuidador de outro santo, de outro iluminado, que foi um discípulo direto de Paramahansa Yogananda, o brother Anandamoy. O Anandamoy foi outro gigante, e o Nakulananda, que esteve aqui em Brasília, foi cuidador do Anandamoy. Morou na casa de Anandamoy como cuidador de Anandamoy. E as experiências que tive em 2004 aqui com esses santos monges é algo indescritível. Para mim, é a comprovação de tudo que está escrito na autobiografia de um yogi. Tudo que Yogananda escreveu na autobiografia, que às vezes para nós pode parecer fantástico demais, eu vi aqui, em poucos dias da presença desses 2 santos, desses 2 iluminados. Então é o meu testemunho de que a Kriya verdadeiramente é poderosa, é real, funciona e é muito poderosa e tem de ser praticada
com a devida cautela, aos poucos, como Lahiri Mahashaya Paranguru de Yogananda dizia, Banat, Banat, Banjai, praticando, praticando sem pressa, aos poucos, um dia feito, quando você menos esperar, estará feito. O sistema cérebro-espinhal, composto por esses chakras, esses centros de energia, os 6 primeiros chakras, começando pelo Muladhara, até a consciência crística, aqui no ponto médio entre as sobrancelhas, representam também, segundo Paramahansa Yogananda, os 12, na verdade, signos do zodíaco. Vejam que interessante. Os 12 signos do zodíaco estão aqui nesses 6 primeiros centros de energia, os 6 primeiros chakras. Então nós vamos com a prática acendendo, iluminando, preparando esse conduto para que a mãe, a Shakti, o poder divino, incalculável, infinito dentro de nós, possa ascender. Isso é Kriya Yoga. Isso é Kundalini Yoga. Na verdade, fazendo um resumo. Betinho, eu vou só ler aqui o que escreveram. Seu áudio está sem áudio. Você está sem áudio. Posso botar na tela. Agora Voltou o sim, áudio? voltou. Tá. Qual o comentário que você quer que eu coloque? Não, você que comanda. Não, você responder. Não tem como colocar na tela? Tem. Ah, isso fica melhor, né? Deixa eu tirar aqui, peraí. Existe National Kid, existe um grande mestre iluminado hoje, nascido nas Ilhas Maurícios, que recebeu iniciação de Mahavatar Baba, de seu nome é Paramahansa Vishwananda. Eu já ouvi falar sobre ele. A Júlia também escreveu, né? Associar a queda na matéria de Adão e Eva ao ato sexual é simplista demais. É mais coerente associar a percepção da consciência à identificação com o corpo e, como tal, à individualização e ilusão. Júlia, na verdade, quem afirmou isso não fui eu, foi Swami Sri-Yukteswar, no livro A Ciência Sagrada. É um livrinho pequeno, foi o único livro que ele escreveu, mestre de Yogananda. Ele afirma que a queda de Adão e Eva está relacionada ao desejo sexual, que na verdade está também relacionado à consciência nos 5 sentidos. Quando a consciência é É uma externalizada. condição inerente à matéria. É, porque, Quando, seguindo inclusive o que ele Freud, ensinou, quando Freud fala sobre a sublimação da libido, o que é a sublimação da libido? Swami Vivekananda também afirmou isso. Vivekananda ele disse que nós precisamos preservar a energia sexual, Oja Shakti. Oja Shakti é a energia vital dentro do ser humano. Os grandes escritores, os grandes cientistas, os grandes pensadores, os grandes santos são pessoas que têm grandes quantidades de ojas acumulada no cérebro. Se essa energia é desperdiçada, se Brahmacharya é violado, nós não temos energia para a Kundalini subir. É o combustível da Kundalini para que ela suba. Sem combustível, hoje Shakti, energia vital, libido, como dizia Freud, a energia sexual, não há samadhi. Não há samadhi. Inclusive no livro de Raja Yoga, de Vivekananda, existe um capítulo, no final do capítulo ele fala sobre Brahmacharya. Ele diz que os verdadeiros yogis são aqueles que conseguem a preservação dessa energia. E ele não tinha papas na língua, Vivekananda. Ele fala mais ou menos assim: se você não preserva a energia sexual, você não é um yogi.
Como você pretende ser um yogi sem a preservação de Oja Shakti, da energia sexual? Palavras de Swami Vivekananda, no livro Raja Yoga. Não é aqui não existe Alexandre Campelo. Eu estou falando de Paramahansa Yogananda, Swami Sukteswar, Swami Vivekananda, Ramakrishna. Não tem nada meu aqui. Palavras dos mestres. E quando Freud fala da sublimação da libido, ele também diz isso, da importância. Quando você preserva essa energia, você tem mais capacidade em todos os sentidos. Mais saúde física, mais resistência física, porque Buda era tão poderoso desde o nascimento de Siddhartha Gautama, quando lemos a biografia de Siddhartha Gautama, porque ele tinha essa energia preservada dentro dele antes do nascimento, em verdade. Os biógrafos do Buda dizem que ele era um exímio arqueiro, uma capacidade como nenhum outro. Ele, no palácio onde ele vivia, força física incomparável, que é isso, hoje é Shakti, energia vital acumulada. Então ele era muito forte, fisicamente falando. Quando você vê a live anterior que eu fiz sobre Yogananda, Yogananda criança, Yogananda adolescente, aquela força que Yogananda tinha para o atletismo, que ele corria mais do que os profissionais, muito à frente dos profissionais. Não é só porque ele parava de respirar, como ele disse ao irmão dele. Ele não precisava respirar, por isso ele corria mais do que os outros, mas porque ele tinha hoje a Shakti também acumulada, energia vital. A energia vital é a energia sexual. Então a humanidade como um todo, a partir do momento em que decai essa energia, nós estamos onde? Mater, a energia, hoje a Shakti, quando cai, ela se torna o quê? Matéria. Se torna matéria, já não mais espírito. A Júlia está justificando aqui. Eu queria que você visse aí o que ela. Não, não tem nada a ver com a mulher. Muito mulher, não, não. Não tem nada a ver com a mulher, Júlia. Não tem nada a ver com a mulher. Tem, inclusive, Adão e Eva. Quem foram Adão e Eva? Foram os primeiros homens e as primeiras mulheres. Os primeiros homens e as primeiras mulheres. Esse Yukteswar, no livro A Ciência Sagrada, ele diz que não foi a mulher, mas a consciência, que aquilo que Jung, Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, chamaria, ele chama de tem o masculino e o feminino na psicologia de Jung, o ânimo e a ânima. Então foi a ânima no ser humano, e não no homem necessariamente, mas no homem e na mulher, ou seja, no ser humano. Tudo é hermenêutica, tudo é exegese, interpretação. Não coloque a culpa na mulher. Não é isso. Por isso a importância da interpretação, da hermenêutica, da exegese. Se nós não tivermos a autêntica interpretação das Sagradas Escrituras, cairemos em erros graves, como vem acontecendo, na verdade, ao longo de 2000 anos. Por que a cristandade caiu tanto? Por que a ortodoxia cometeu tantos erros dentro da igreja? Interpretação. Interpretação. Colocamos Jesus como o único salvador, quando em verdade quem salva não é Jesus, é o Cristo, é a consciência crística. A psicologia, o advento da psicologia é muito importante para nós ocidentais, porque começamos a compreender as religiões não mais do ponto de vista antropomórfico, mas do ponto de vista da consciência, da psique. Então Deus não é um homem de barbas brancas sentado em um trono de ouro. Deus é consciência. Eu não sou um homem, Betinho não é um homem. Nós estamos hoje em corpos biologicamente masculinos, mas nós não somos, como almas, não somos homem ou mulher. Uma vida passada eu posso ter sido mulher. Hoje estou em um corpo biológico de uma pessoa branca. Posso ter sido em uma vida passada mulher negra. Por que não? Eu não sou isso aqui.
Eu posso ter sido em uma vida passada uma mulher negra ou um homem negro. Nós não somos isto aqui. Então é por isso a importância da interpretação. A interpretação das escrituras pode levar a sociedade ao erro ou ao acerto. E geralmente tem levado ao erro. Por quê? Porque quem geralmente interpreta as Sagradas Escrituras não são homens e mulheres iluminados. Esse é o problema. São homens e mulheres comuns, sem iluminação. E se você não tem a iluminação, você pega a Bíblia e não entende nada. Ou se você ouve um padre, um pastor, que não tem iluminação, não é porque ele é padre ou porque ele é pastor que ele sabe o que ele está falando, não é. A importância dos iluminados é fundamental na interpretação das Sagradas Escrituras. Ô, Alexandre, eu vou aqui agradecer a presença. Depois que eu fiz os primeiros registros aqui, entraram outras pessoas, a Dora Pedrosa, a Alcina Lago, Marcos Dantas, Maria Cristina Matarazzo, a Márcia Braga, entraram aqui conosco, dando a sua saudação. Quero agradecer a essas pessoas. Eu quero perguntar se vocês gostaram da live. Vocês gostaram da live? Então dê um like. Eu falei gostaram da like, né? Se vocês gostaram da live, a aula maravilhosa aula que o professor Alexandre Campeiro deixou aqui conosco hoje, deixem um like, se inscrevam no canal, ajudem o canal, na divulgação do canal, porque se é um conhecimento desse nível, quanto mais for vista e aprendida, melhor. Nós estamos aqui a serviço, né? É um trabalho que, amorosamente, o professor vem aqui e dedica 1h30 do seu precioso tempo, que ele é muito ocupado, para oferecer às pessoas o conhecimento que ele adquiriu através de muito estudo, muita vivenciação. Então, isso não é destinado a apenas um grupo de pessoas, né? Isso tem que ser. A Cris Santos entrou com a gente aqui também, adorei a live, sensacional. E isso não é só para um grupo de pessoas, isso está disponível a todos que queiram aprender um pouco mais, né? Colocar mais consciência assim, nas razões que nos trouxeram a esse mundo material, né? Por que eu estou aqui? Né? Para quê? Para onde eu vou? Né? Então, é isso aí. A Dora de Rosso também entrou, a Ieda Dias chegou no final, mas pode ver a live clicando no link e permanecendo, que você vai ver a live toda. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. O professor Alexandre, a aula foi maravilhosa mesmo, viu? Como sempre. Essa, muito especialmente, foi muito, muito boa. Vou deixar agora à vontade para você se despedir da turma que está conosco aqui, agradecendo a presença deles. E eu aproveito para agradecer a sua presença também, sempre amorosa, sempre pacífica. E isso contagia a gente aqui do outro lado. Fique à Eu é que vontade. agradeço sempre, Betinho, esse espaço maravilhoso do seu canal. Não é a oportunidade que temos de trazer isso que não é nosso. Cada um dos palestrantes que vem aqui, tenho certeza que traz o que leu, o que estudou dos mestres, seja de Satya Sai Baba, seja de Yogananda, seja de Krishna, não é? Como os nossos irmãos espíritas também que vêm falar aqui, que é um canal aberto, como você sempre fala. Então não é nada nosso, é dos mestres, é deles. Então gratidão a você e gratidão a quem nos ouve também sempre. É, Sempre, esse sempre. pessoal, esse pessoal que está conosco aqui na live é de um valor para a gente inestimável, né? Nós estaríamos aqui falando para ninguém, caso ele não estivesse conosco. Mas Essa faríamos a oportunidade, live. E a live viraria vídeo. Mas com eles aqui, a energia é mais forte, sem né? dúvida. É o satsanga.
É a satsanga mesmo, de verdade, mesmo, né? Sem Porque dúvida. você tem os dois lados, né? É isso aí, gente. Olha só, eu quando no início da live citei alguns trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui no canal Era do Avatar, eu me esqueci de dizer, até muito inspirado pelo trabalho que você está fazendo sobre Yogananda, e vem fazendo já, né, sobre o trabalho de Yogananda, agora especificamente falando do livro Autobiografia de Yogi, e, mas sempre o canal foi aberto a você para falar sobre Yogananda, que para nós é maravilhoso. Inspirado nessa experiência que está sendo muito exitosa, nós então criamos um canal, assim, um canal dentro do canal, né? Quer dizer, uma vertente para falar sobre a obra de Sai Baba, sobre a vida e a experiência. O Palmeirinho, o professor Palmeirinho Soares, vai estar falando conosco sobre o conteúdo do discurso de Sai Baba, dos ensinamentos de Sai Baba. O professor Moacir Matos vai falar sobre, fazer uma série de lives falando sobre experiências que as pessoas tiveram com Sai Baba. Uhum. São inúmeras, milhares e milhares, uma profusão. E é que ele disse, Excelente. nem todos ainda eram devotos, mal conheciam. E o Vitor Hugo Costa já começou, está fazendo uma live sobre a vida de Sai Baba, a partir da biografia, que são 5 livros, escrita por Kasturi, uma biografia de Sai Baba, 5 livros, mas eu acho que vai chegar a mais, acho que tem mais para ser editado complementar. Então Isso é muito ele começou. importante, Betinho, e principalmente devotos, né, discípulos, É, porque é. são depoimentos, na verdade, das experiências de cada um. Isso é fundamental. Não, e o Isso é que Sai Baba fundamental. fala, o que nós estamos fazendo aqui é o que Sai Baba sempre orientou. Ouçam, leiam sobre a vida dos grandes homens, quer dizer, grandes exemplos da humanidade. Isso Uhum. é um sadhana também que vocês devem praticar. Então, quando É, você cita os santos católicos, os iluminados indianos, e, indianos porque apareceram na Índia, você está remetendo a esse ensinamento de Sai Baba também. Isso que é muito uhum. importante, principalmente para os estudantes. Ler a biografia desses grandes homens. Não são gurus, não são ainda são avatares, não são ainda iluminados, mas são grandes referências positivas para principalmente do que diz respeito ao caráter, né? Que já Uhum. é o início da, do caminho, né? Minha gente, Exato. eu por minha parte agradeço muito a vocês, fico muito grato. Vou deixar o Alexandre agora terminar e a gente se despede. É só gratidão. Então, uma boa noite a Gratidão. todos. Muito obrigado. E estejam sempre conosco aqui, que para nós é sempre um prazer imenso. Essas horas que a gente passa aqui juntos são energizantes demais. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.